Hoje são 18 de janeiro de 2025. Nesse momento, eu quero cumprimentar todos os meus seguidores no Brasil e nos demais países com uma mensagem de algo. Não sou melhor do que vocês, porque todos vocês foram criados por Yahweh, porém, cada um que procura viver na sua posição, respeitando aquilo que Yahweh lhe deu. Não queira passar o carro adiante dos bois, não queira avançar o sinal, não queira fazer aquilo que é horrendo aos olhos de Yahweh. Obedecendo a Yahweh, receberá de Yahweh um conforto, uma tranquilidade, uma força vinda das alturas para marchar e entrar no descanso infinito no 7º milênio. Hoje é 7º tempo e o assunto de hoje é esse, o 7º tempo. Vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu vou ler da forma que está na Bíblia, porque está adulterado, mostrar qual é o correto e dar um profundo ensinamento concernente ao 7º tempo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Aqui escreveram: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá, que está adulterado. Paz, nós sabemos que é um demônio, é uma pomba gira da macumbaria, a pomba do adultério. No lugar dessa palavra, a gente utiliza a palavra tranquilo ou tranquilidade. Seguir a paz com todos, seguir a tranquilidade com todos. E aqui eles escreveram, e a santificação. Essa palavra santificação significa satanização, ou seja, eles mandam você ser satânico, ser oposição a Yahweh, que a palavra Satanás significa opositor à verdade. Então aqui Satanás está advertindo para você seguir a satanização, a oposição a Yahweh. Tá. Então eles escreveram, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor é Baal, é um demônio também. Então qual é a colocação correta? Qual seria o correto que eles trocaram? Vou ler agora de forma correta. Seguir a tranquilidade com todos e a purificação, sem a qual ninguém verá o Altíssimo Yahweh. Observa, eu vou ler da forma que eles leram e depois vou ler da forma correta, que eles consumiram, eles queimaram a forma correta, mas está comigo. Veja bem, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está adulterado. Vamos ao correto? Seguir a tranquilidade com todos e a purificação, sem a qual ninguém verá o Altíssimo Yahweh. Sem a purificação, você nunca vai entrar no 7º milênio e reinar com Yahweh em gozo e tranquilidade perfeita. Profundo, né? Capítulo 13 de Hebreus, versículo 5. Seja vossos costumes sem avareza. Observa, pessoa avarenta, pessoa que fica querendo passar o carro adiante dos bois
e desejando ter bens materiais acima do limite concedido a elas. Isso é perigoso. Se você está num patamar baixo em condição financeira, tem o porquê dessa situação. Então, viva uma vida tranquila, conformando com aquilo que está em tuas mãos, buscando primeiro o reino de Yahweh e as demais coisas vos será acrescentado. Ok? Então vamos lá, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Observa, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Veja bem, o mal dos homens e das mulheres é querer avançar o sinal e querer adquirir riquezas fora de tempo, andando em caminhos tortuosos, com avarezas, com malefícios de Satanás. E algo é precioso, e qualquer homem e qualquer mulher que deleitar-se em algo, receberá dele o conforto, aquilo, o seu sustento. Observa os pássaros no campo. Eles não semeiam, não ajuntam em celeiro, e, portanto, todos vivem bem. Então, tem um mistério, tem um segredo. Embora eles também são imundos, as pessoas não param para refletir isso. Observa que os pássaros saem comendo não só as frutas, eles praticam coisas horrendas. Os pássaros comem minhocas, comem grilos, comem besouros, e saem comendo tudo quanto é lixo, ou seja, eles são imundos, comem tudo quanto é porcaria, quando na verdade eles eram para viver também de frutas, comer coisas naturais. Só que Satanás interviu nessa situação e colocou os pássaros e os animais em más lençóis, também para fazer o mesmo que estão fazendo com os seres humanos. Eles dizem por aí que os animais são irracionais, mas será que são? Não, mentira. Os animais têm o raciocínio, a mesma coisa dos homens. Observa que eu estava em Sapucaí-Mirim e observei um pássaro, ele pegar uma minhoca, Ele pegar uma minhoca, trazer no bico, chegar na água, soltar a minhoca, o peixe vem para pegar a minhoca, ele pega o peixe. Como é que ele sabe? Ele não tem raciocínio. Como é que ele sabia que ele tinha que arranjar uma minhoca, pegar ela, trazer para o pássaro, para o rio, e jogar no rio para o peixe vir pegar a minhoca para poder pegar o peixe? Tem o mesmo raciocínio que nós. Como é que o passarinho sabe a época dele fazer o ninho dele para colocar os ovos? Como é que ele sabe que tem que ficar tanto tempo em cima dos ovos para nascer os filhotes? Ele não tem raciocínio? Os homens é que são cegos, é que são leigos, Os estudos são satânicos. Esses seres, passarinho, animais, macacos, são gente igual nós. A diferença é que eles caíram de posições. O macaco era homem no passado e foi descendo de posição e se tornou um macaco. Observa a inteligência de um macaco. Será que é pouca? Lógico que não. Ele não tem raciocínio? Lógico que tem. Uma certa feita, eu e a Guiomar
nós estávamos andando na floresta, dentro da minha propriedade rural lá em Rondônia. Nós no carreador, nós sentamos em uma árvore que estava deitada, de repente estava jogando pau em nós. Guilherme, o que está acontecendo? Nós olhamos para cima, eram os macacos jogando pau em nós para nós sair daquele local. E eles não sabem de nada. Então, eu já ouvi caso, né? Já ouvi caso do cidadão sair para caçar, ele levantar a espingarda para atirar no macaco, né? Aí a macaca pegar o filhotinho e mostrar para ele não matar, porque ele está cuidando do filhotinho dela. Pegar o filhotinho e levar, colocar na mão assim, mostrar o filhotinho, para o cidadão não atirar nela. Então ele não tem raciocínio? Tem. Como é que ele sabia que aquilo lá ia atirar nele? A macaca sabia que ia atirar nela. Aí ela mostra o filhotinho para o cidadão ver se ele tem compaixão e não mata ela. Gente, eu disse, as literaturas do mundo estão adulteradas. Os animais são gente igual nós. A diferença é que cada um está num patamar. Tá? O cachorro tem uma inteligência enorme. Mas por quê? Porque era gente, caiu, virou a situação de cachorro. Tá? Então, isso é profundo. Não adianta aqui querer enganar vocês, que a verdade é essa. Agora, professores de faculdade, as literaturas do mundo estão todas adulteradas, a população está aquém da realidade. Eu estou com um assunto aqui que é profundo sobre a purificação. Nós vamos lá, vamos para Isaías, deixa eu ver se é Isaías que eu vou ler agora. Eu marquei aqui uma série de passagens para lerem, né? Então, o que acontece? É forte as informações, né, que a gente tem para passar ao povo. Isaías 58, versículo 13. Se desviares o teu pé do sábado, vou ler da forma que está na Bíblia. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu, aqui se escrever santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. E se os honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Yahucá, que escreve Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Está tudo adulterado, eu vou consertar. Tá? Se deleitares, Isaías, capítulo Yashayahu, conhecido como Isaías, Yashayahu, capítulo 58, verso 13. Se deleitares o teu pé no sétimo tempo, que eles chamam de sábado, de fazer a tua vontade, observa, no meu, aqui eles colocam santo dia. Não, santo vem de Satanás. No meu tempo sétimo. Se chamares ao sétimo tempo deleitoso, do Altíssimo e Alvo, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Ou seja, você tem por obrigação separar o sétimo tempo, que o povo chama de sábado, para reverenciar Yahweh e tendo cuidado nas palavras que você pronunciar nesse sétimo tempo, para que você possa ser alcançado por Yahweh. Está aí o segredo. Eu disse que temos 3 vestimentas. Quando você fala coisas que não devem, você está
ficando nu. Estou falando de você que não é o corpo. Está se jogando a nudez. E quando você resguarda, vigia e não fala coisas que não deve, fala só coisas corretas, você está ficando vestido ou vestida. E aí é onde vem sobre você a proteção de Yahweh. Então, aí o versículo 14, então você pegando esses requisitos para si, honrando, respeitando a Yahweh, versículo 14, então te deleitarás no Altíssimo Yahweh, que ele escreve Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas, está aí o segredo, sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Al-Rucaf, que ele escreve Jacó, teu pai, porque a boca de Yahweh o disse. Você quer cavalgar nas alturas? Reverencia Yahweh no sétimo tempo, que o povo chama de sábado. Porque aqui em Hebreus, onde eu li, diz, segui a tranquilidade com todos, porque sem a purificação ninguém verá o Altíssimo Yahweh. Essa purificação, ela vai além dos seus pensamentos, ela vai além do seu conhecimento. O corpo também tem que ser purificado. Você coloca porcaria no corpo a semana inteira. A Yahweh está exigindo no sétimo tempo você fazer uma limpeza. Tá? É como você ficar a semana inteira sem fazer uma faxina na tua casa e chegar no sétimo tempo você fala, vou fazer uma faxina na minha casa hoje. Essa casa é você. Existe a casa construída na areia. A casa construída na areia, quando vem os vendavais, quando vem as enchentes, essa casa é desmoronada de forma fácil, né? Com facilidade ela vai ao chão, ela cai. A casa construída na rocha, ela não se abala. Agora, a minha casa, ela não está construída nem na areia e nem na rocha. A minha casa está construída em algo que é acima das rochas, pois é Ele quem faz as rochas. Então, a minha casa é construída em algo. Por isso que põe fogo na minha casa, faz o que faz, inventam coisas e coisas da minha pessoa e eu não abalo. Eu sigo em frente, confiando em algo, crendo em algo, tendo certeza que Ele é tudo para mim e sem Ele nada sou. Então, Yahweh é tudo, é meu Pai, é meu protetor, a minha proteção, o meu guia, a minha perfeita bússola. Então, eu deleito-se em Yahweh, espero nele as coisas acontecerem, porque o salmista Davi escreveu no Salmo 37, versículo 25, eu fui moço e agora estou sendo velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, lá atrás eu disse isso, porque eu sou o Davi da Bíblia. Tá, eu sou o Jó da Bíblia, Iuve, que eles chamam de Jó. Observa que quando vieram a Jó, a Iuve, e disseram, olha, morreram tantos animais, ele não se abalava. Olha, desabou não sei o que seu lar, ele não se abalava. A Satã não contentou com isso, depois que tirou tudo dele. Aparece a Yahweh, Yahweh pergunta para ele, observate o meu servo Iuve? Por que não há ninguém no mundo semelhante a ele, homem reto, e que não se abala? Ele disse, mas tem razão, gordo, robusto. Toca na pele dele para ver se ele não blasfema de ti. Vai, toca. Porém, não toca na vida.
Encheram ele de lepra. Quem encheu? Satanás. Todas as doenças do corpo é colocada por Satanás. E não põe doença em ninguém. Encheu ele de enfermidade, ele foi para a cinza, coçar com caco de telha. Aí o povo chega a ele e diz: olha, amaldiçoa esse aí que tu serve e morra. A própria mulher dele na época, amaldiçoa ele e morre. Como falas uma louca, assim falas tu. E ele dizia: eu sou como o opróbrio dos homens. Eu não sou digno de nada. Yahweh é superior a tudo. E se ele permitiu isso acontecer, eu louvo a ele. Ele sabe o que está fazendo. Eu não sei de nada. O que aconteceu? Com o passar do tempo, ali, Yahweh estava provando para Satanás que Uve não cedia. Ainda que fizesse tudo com ele, não agachava a cabeça. A casa é construída em Yahweh. Vem a enchente, vem os vendavais, vem as fofocas, vem as calunas, vem os fuxicos, e ele permanece firme, porque tem algo como superior na sua vida. Eu quero repetir aqui Yashayahu, capítulo 58, versículo 13. Vou ler da forma que está, já disse qual é o correto, mas só para vocês entenderem. Se desviar o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu sétimo tempo, que escreve santo dia, e se chamares ao sétimo tempo, que eles colocam sábado, deleitoso e puro, tempo de Yahweh, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, observa, nem falar as tuas próprias palavras. Versículo 14. Então te deleitarás no Altíssimo Yahweh, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Yahucaf, teu pai, porque a boca de Yahweh o disse. Profundo, né? Profundo. Yahweh é precioso, né? Yahweh é precioso. Vamos para uma outra passagem. São várias passagens que falam do sétimo tempo. Se eu for ler todas aqui, vai dar um longo vídeo, né? Então, eu não vou ler todas, né? Mas em Kozokiul, que eles chamam de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, o sétimo tempo é um sinal entre Yahweh e vós. É um sinal entre Yahweh e vocês. Em Ezequiel, capítulo 20, eu vou ler. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou ler antes, vou ler o 10. Eu vou ler o 11. Vou ler o 10. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Quem foi o povo que saiu da terra do Egito? O mesmo povo que está no mundo hoje. Tá? Esse povo está indo e voltando. E, inclusive, nós estamos no Egito hoje, né? O Egito da idolatria, da maldade, da perversidade, da roubalheira, estamos no Egito. E Yahweh promete nos tirar do Egito de novo, né? E vamos lá. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Nós estamos no deserto. Tá. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. Olha só, versículo 11 de Yashayahu 20.
e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Versículo 12. E também lhes dei os meus sábados, meu sétimo tempo, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Yahweh, que os purifica. É que vocês não conhecem de forma profunda de que se trata. Essa purificação, ela depende de purificar o corpo também. Alimentos materiais são lixos e contamina os corpos carnais. Ontem, por exemplo, eu não coloquei nada na minha boca, nem água na minha boca, né? Então, o que acontece? Os alimentos que estavam no meu corpo foi ao vaso. E daí eu não coloquei nada. Então, o que acontece? Isso chama-se purificação do corpo. Agora, imagina uma coisa. Você que é inteligente. Se algo exige que purificamos os nossos corpos carnais dessa forma, abstendo-se dos alimentos, né? Agora, imagina quem está utilizando ao inverso. Ao invés de se purificar, coloca tinta no corpo, batom, esmalte. Ou seja, ao invés de se limpar, está se aprofundando na sujeira satânica. No momento que a mulher ela coloca pintura no corpo, ela está assinando, dando um documento a Satanás, dando o direito de Satanás a utilizar. Quando a mulher coloca o cordão no pescoço, a mesma coisa. Ou o homem. Eu ando no meio da sociedade e vejo coisas horrendas e esquisitas. Eles dizem que o Messias foi morto numa cruz. Aí alguém, digamos que fosse, aí você vai pegar aquela cruz e de pendurar no pescoço como uma relíquia. Que legal, hein? Será que é cego? Hã? É o cúmulo dos cúmulos, gente. A Igreja Católica é maldita, tá? Ela pega a cruz e coloca no topo da igreja, sinal de morte. Hã? Pesado, né? Aí vai no cemitério, a pessoa morre, eles enchem de flores, ainda colocam a cruz lá em cima. A cruz que matou o Messias. Legal, hein? Ou seja, selando a pessoa com a maldição. Cruz é sinal de maldição. Gente, as pessoas estão cegas. Isso é o cúmulo dos cúmulos. As pessoas precisam acordar. Alguém pega o teu filho ou a tua filha, pega um pedaço de pau e mata ele ou ela. Aí você vai falar, zelado aquele pedaço de pau, porque aquele pedaço de pau matou a tua filha. Tem lógica isso? Ou matou o teu filho. Tem lógica isso? Gente, acorda, gente. Vocês estão cegos. Isso é ridículo. Mas vamos avante. Eu fico triste com essas situações, né? Êxodo capítulo 33, versículo 14. Êxodo 33, versículo 14, né? São várias passagens, né? Que fala do sétimo templo, eu estou lendo apenas alguma. Êxodo 33, versículo 14. Êxodo 33 e 14.
Olha, eu vou ler o versículo 13. Eu vou ler o 12. Êxodo 33, vou começar no 12. Aqui se escreve Moisés, na verdade foi Yahushua. E Moisés disse ao Senhor, Senhor é Baal, está tudo adulterado, é Yahushua. Eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome. Também achastes, aqui eles colocam graça aos meus olhos. Graças são 3 deusas gregas. Ou seja, achasse nos olhos dele um bom olhar, né? Versículo 13, agora, pois, se tenho achado, aqui escreve graça, aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graças aos teus olhos e atenta que essa nação é o teu povo. Versículo 14, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ou seja, então disse-lhe, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Yahushua naquele tempo, ele sofreu com aquele povo, porque o povo é esquisito. O povo estava no Egito, nas panelas de Faraó, mas eram escravizados, né, com as cargas pesadas daquele tempo. Quando eles clamaram a Yahu, Yahu utilizou Yahushua para tirar eles de lá. Mas eu pergunto a vocês, foi por acaso que aquele povo foi parar lá no Egito? Não. Observa que Al-Hussaf, que vocês chamam de José do Egito, ele tinha 11 irmãos, né? E daí os irmãos dele invejaram-se dele, porque ele era obediente ao seu pai e ao Rucaf, que o povo chama de Jacó, e por ele ser o mais obediente ao seu pai, o seu pai dava uma certa liberdade a ele. Quem obedece ao pai recebe carinho do pai, recebe apoio do pai. É o que eu digo, se você obedecer a Yahu, entrar pelo caminho verdadeiro, você vai receber uma atenção do Pai Yahu. Isso é automático. É onde eu digo, o segredo não é pedir. Yahu-Kaf, ele não vivia pedindo nada para seu pai, Yahu-Saf, ele não vivia pedindo nada para seu pai Yahu-Kaf. Não. Ele obedecia a seu pai ao pé da letra. E por ele ser o mais obediente entre os filhos, o pai dava uma certa atenção para ele, dava um crédito a mais a ele. Então, daí foi aonde veio a inveja dos seus irmãos, a ponto que num tempo eles estavam no campo cuidando das ovelhas, e Al-Rucaf pede Yahu-Saf para ir ao encontro dos seus irmãos, ver como eles estavam. E aí foi aonde os seus irmãos falaram, olha, vem lá, ó, o tal, vamos matá-lo por inveja. Aí um deles disse, não vamos matar, não tem essas covas aqui, vamos jogar ele dentro de um buraco desse e deixar ele aí. Mas nisso, vindo os ismaelitas, né? Falaram, então vamos vender ele, que lucro vai ter nós deixar ele dentro dessa cova? Vamos vender ele para os ismaelitas.
Aí venderam ele por 20 moedas de prata para os ismaelitas. Lá na frente, ele foi de novo vendido a Potifar. Na casa de Potifar, ele prosperava porque ele era obediente. E por ele ser obediente ao pé da letra, ele não pedia nada para Potifar. Acontece que ele era obediente. Por ele ser obediente a Potifar, Potifar entregou tudo o que possuía nas suas mãos. Aí veio a inveja da mulher de Potifar em cima dele. Aonde quis deitar com ele, ele falou, jamais farei isso, eu não posso trair o meu superior, que confiou total em mim. Ela foi e inventou um falso, e aí, por causa desse falso que ela inventou, ele foi parar na prisão. Lá na prisão, por ele ser obediente, ele não pedia nada para ninguém, mas por ele ser obediente, colocaram ele para tomar conta de todos os presos. Tá. Então, em tudo que ele colocava a mão, prosperava. Mas por que prosperava? Porque Yahweh estava com ele. Tá. Aí que acontece? Com o passar do tempo, ele saiu da prisão para ser governador do Egito. E quando ele se tornou governador do Egito, logo em seguida veio uma fome no mundo. Mas primeiro veio 7 anos de fartura. E ele, com a sabedoria dada por Yahweh, ele armazenou o trigo, o mantimento, no tempo da fartura. Quando veio os 7 anos de fome depois, as terras em torno estava tudo passando necessidade, e o povo vinha de longe comprar mantimento com ele. E aí foi aonde os seus irmãos que praticaram o mal e vender ele para o Egito, acabou vindo parar nas mãos dele, implorando para que os socorresse com alimentos. E aí foi aonde ele deu a conhecer a seus irmãos e colocou eles nas terras de Góden, as melhores terras do Egito. Com o passar do tempo, Yahusaf veio a óbito. E o tempo foi passando e foi entrando outros governos, outros faraós no Egito. Daí foi aonde eles disseram, esse povo hebreu está prosperando demais aqui, vai tomar o nosso país. Vamos crucificar esse povo e colocar as cargas mais pesadas em cima deles. E aí foi aonde que veio o castigo em cima deles. Mas será que o castigo foi por acaso? Não, eles aprontaram lá atrás com seu irmão, que era justo, que andava de forma correta perante Yahweh, e agora estava pagando. Mas Yahweh é tão bom que ao eles implorar, Yahweh usa Yahushua para tirar eles de lá, para levar para um outro lugar fora daquela escravidão, que eles falam que é uma terra prometida, que é mentira. Tá, apenas foi tirado de lá para um outro lugar. Tá. É tanto que o povo lá no deserto, o povo não tem jeito, o povo murmurou contra Yahushua e dizia, Yahushua, trouxesse nós para esse deserto aqui para morrer de fome. Antes nós estivéssemos lá nas panelas de Faraó, nós éramos escravos, mas lá nós tínhamos a panela cheia. O povo é assim, o povo não contenta com nada. Se você pegar hoje uma família aí em qualquer lugar que está passando necessidade financeira e trazer para a sua propriedade, ela vai aprontar com você depois. O povo é assim. É tanto que hoje, se eu ver alguém lá passando apuro, se eu tiver que ajudar, eu ajudo lá onde ela estiver, mas eu trazer para a minha propriedade, jamais. Eu quebrei a cara com isso. Tá? O povo é esquisito. Existe um provérbio que diz que coração de gente é terra que ninguém vai. Na verdade, não é coração, é pensamento.
que o coração é apenas um órgão do corpo. Mentalidade das pessoas é terra que ninguém conhece. Então você não sabe, até mesmo que às vezes a pessoa no momento está bem intencionada, mas ela é frágil, é fraca, lá na frente Satanás entra nela, muda todo o quadro. Então por isso que a gente tem que viver com os dois olhos abertos, arregalados, atentos. O povo é difícil de se lidar. O meu caso, em cima de mim, nasceu uma grande inveja a vida inteira. A minha esposa, que já veio a óbito, a Guiomar Pedreira Vital, essa mulher, ela dizia, eu sou casada com o Juarez há 30 e tantos anos, há 37 anos, e eu nunca consegui entender o Juarez. Tudo que o Juarez coloca as mãos funciona. Ela dizia, funciona. Aí, com o passar do tempo, foi permitido eu viver com a Elisângela por 3 anos. Tá. Eu dava de tudo para ela. Sabe o que é tudo? Tudo. Ela tinha conta, eu paguei tudo. Eu dei geladeira nova para ela. Eu dei armário novo para ela. Ela comprou um sofá, prestação, devia quase tudo, eu paguei. A moto dela era uma Bis, ela devia quase tudo. Eu fui na Honda, mandei puxar as prestações, fiz um cheque, paguei tudo. Coloquei ar-condicionado no quarto da filha dela. Ela tinha um banheiro que tinha 9 anos que não terminava. Eu coloquei pedreiro e terminei o banheiro para ela. Ela tinha uma área que era caquinho, que ela reclamava daquilo, eu mandei arrancar aquilo, colocar cerâmica. Portão da casa dela estava caindo os pedaços, eu mandei fazer novo. Dava dinheiro para ela direto, eu fiz com ela que homem nenhum faz. E mesmo assim se levanta contra mim mentindo. Será que Alro não viu o que eu fiz? Será que Alro não viu? Mas aí o que acontece? Ela tinha um menino e uma menina de menor. Eu, na minha inocência, essa mulher tem um casal de filhos, é bom que eu ajudo ela, né? Eu ajudo a criar esses meninos. Meu amigo, peguei cobra para criar. O menino não, mas olha, a mãe e a filha é cobra. Inclusive eu gosto do menino, e o menino gosta de mim. Mas então, é isso. Inveja. Ela via que não faltava dinheiro em meu bolso tempo nenhum. Inveja. E aí, eu não larguei ela por acaso. Algo feio aconteceu, que eu nunca falei, porque eu não tenho prova documentária, e eu não posso dizer algo que eu não tenho documento para provar. Mas eu estou com Alro, e Alro me mostrou o que ela estava praticando, tá? Não é por acaso que eu peguei a minha mala, as minhas coisas, joguei dentro do meu carro e fui embora. Aconteceu algo seríssimo. Mas eu tinha que passar por isso porque foi um aprendizado. Outra coisa, Satanás está usando em nosso meio pessoas para fazer coisas terríveis. As mulheres usadas por Satanás, casam com os irmãos e logo em seguida está largando. Isso é um adultério. Casamento é definitivo. Você não pode estar largando, não. Só existe um motivo que o homem tem que largar a mulher ou vice-versa. Esse motivo é adultério, tá? Se a mulher adulterar ou o homem adulterar, aí sim você pode largar. Caso contrário, não. Porque se você largar uma mulher que ela não adulterou, ou um homem, ou vice-versa, e casar com o outro, quem casou também cometeu adultério. Tá? Isso é sério. Casamento é definitivo. E daí você pode me perguntar, mas e a Sara?
A Sara vivia com um homem que só vivia no puteiro. Tá? Estou mentindo? Não. Foi de 2007 até 1º de janeiro de 2023 que eu sofri traição, falta de veste, falta de pão, alcoolismo e droga. São cinco fatores que me trouxe sofrimento de 2007 até 1º de janeiro de 2023. Quando foi 2 de janeiro de 2023, o Pai Alvo me resgatou daquela prisão que eu vivia. Falando na Sara, eu quero dizer a vocês que a Bíblia esconde as mulheres, que é um erro satânico. Porque as mulheres são preciosas desde que elas respeitarem a Yahweh e respeitar a posição delas. Porque Yahweh não faz descaso de ninguém. Yahweh é perfeito. Porém, eu achava no começo, porque Yahweh foi me mostrando as coisas aos poucos, eu fiquei sabendo que eu precisava de uma pessoa para andar comigo no mundo. Tá. Aí eu pensava em um outro homem andar comigo. Eu nunca imaginei que era uma mulher que ia andar comigo no mundo. Eu nunca imaginei que a Sara, essa mulher que o povo chamava de Cícera, era a Sara, a mulher de Abraão. Nunca. Eu nunca namorei com a Sara, nem um minuto. Namorei, Sara? Não, de jeito nenhum. Nós nunca tivemos. Quando eu questionei a Yahweh, como seria isso? Eu cheguei a pensar que o Enoque, meu filho, é que fosse andar comigo no mundo. E daí a gente não sabe de nada, a gente é inocente. Aí Yahweh vai, mostra para mim. A Sara é a Cícera lá de Alagoas. Esse nome Cícera é maligno. Colocaram esse nome nela, dando ênfase ao padre Cisso, satânico. Tá? Que vivia na Igreja Católica, na idolatria, não pertence a mim. É maligno. Tá? O nome dela original é a Sara. Ela é a tua mulher legítima do passado. Quando você foi para o Egito, lá Faraó pegou ela de você. E o mesmo Faraó que pegou ela de você é o que está com ela hoje. Tá? E ele hoje trabalha no cais, e os empregados, os patrões dele hoje, no passado, foram empregados dele. O menino que nasceu dele e dela era o teu filho no passado, é o Emaúl, que eles chamam de Ismael, que é filho de você com Agar. É de impressionar, eu imaginava nunca isso. E a minha obra é contigo e ela. A minha promessa é contigo e com ela. E com você e ela, no tempo certo, vai nascer Yaltisaque. Daí me faz lembrar o passado, que quando Yahweh prometeu a Yahweh Abraúl, que ele chama de Yahweh Abraham, quando prometeu a Yahweh Abraúl um filho, a Sara era estéril e ela não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais, ela já era velha. E daí, inclusive, ela deu risada e foi repreendida pelo mensageiro, tá? Porque como a mulher velha vai ficar grávida, gestante, e ganhar um filho. Agora, observa o tempo de Yahweh. Hoje, a mesma situação. A Sara é laqueada, tá? E uma coisa que impressiona é que no corpo dela não tem o sinal da laqueadura. Tem, Sara? Tem, não. Sumiu. Sumiu tudo. Ela, se qualquer pessoa que olhar, fala, não, essa mulher não foi operada, não tem sinal nenhum. Desapareceu o sinal. E ela é lacriada, ou seja, ela é impedida de ter filhos. E Yahweh mostrou que dela, de mim e dela, vai vir
Yaltizak. Mas observa que, ou seja, a história está se repetindo. Observa que no passado, quando Yahweh prometeu a Abraham um filho, demorou 25 anos. Aí você pode me perguntar, mas quando vai vir esse Yaltizak? Só Yahweh sabe. Sabe lá se é daqui 25 anos? Quando Yahweh me mostrou que ela era a Sara, e que a obra era comigo e que ela iria andar comigo no mundo, representando as mulheres. Aí Yahweh me mostrou que eu seria utilizado por ele para preparar ela para receber as irmãs. Olha como Yahweh trabalha, porque ela será colocada como a cabeça das mulheres. Tá. E eu serei colocado como cabeça dos homens. Ou seja, no tempo passado, Yahweh mandou Abraão olhar para cima e perguntou para ele se ele era capaz de contar as estrelas do céu. Ele disse, não, sou incompetente, sou incapaz, não sou capaz. E Yahweh falou, pois é, assim será a sua descendência. É como a areia do mar. Então está aqui Yahweh Abraú, que você chama de Abraão, e está a mulher que você chama de Eva, que é a Sara. Nós seremos colocados por Yahweh como cabeça das nações. Algo profundo acontecerá. Vai chegar um tempo que todas as nações vão nos respeitar, porque Yahweh ele eleva as coisas aos poucos, e aos poucos ele vai me elevando e elevando a Sara. Nós entraremos no 7º milênio, gozaremos com Yahweh num reino onde não existe doença, enfermidade, velhice, nem mortes, nem dores, nem tribulações. É para lá que vamos nós, um sistema novo, é uma vida infinita de tranquilidade. Esse negócio de nascer, crescer, ficar velho e morrer, isso não existe, isso é para acabar. Isso vai parar de existir. Outra coisa, carga tributária, escravidão esquisita, isso vai ser tudo dentro de normas legais. Vamos viver em um reino perfeito. Deleita-te em Yahweh, anda com ele, respeita ele, e ele te ajudará e concederá a você aquilo que deseja o teu entendimento no tempo certo. Yahweh é precioso, está conosco e nos elevará às alturas. Não quero o mal de ninguém. Eu quero o bem de toda a população, e a população verá que o poder de Yahweh vai atuar na minha vida e na vida da Sara para revolucionar o mundo inteiro. Por enquanto estamos de leve, mas a escada de Yahweh é infinita. Até agora subimos poucos degraus, tá? Mas Yahweh vai nos elevar a ponto de abalar todas as potências do mundo. Vamos em frente. Eu quero aqui dizer que com a tua boca tu pode ajudar alguém, como com a tua boca você pode sujar as suas vestes. Quando você diz bom dia, você está dizendo o diabo é bom. Leia dia e depois bom. Satanás, na maldade, colocou você em más lençóis para dizer que ele é bom logo cedo. Toma cuidado, porque isso suja a tua roupa.
Isso que sabe, que vê, que raciocina, fica contaminado quando você diz que o diabo é bom, ou seja, quando você diz bom dia. Quando você diz o boa noite, o que é noite? É escuridão, trevas. Você está desejando uma boa escuridão, uma boa treva para o seu semelhante. O que acontece? Satanás sabe do poder das palavras. Com as palavras você deixa alguém em maus lençóis. Então Satanás, sabendo disso, colocou você para desejar boas trevas às pessoas, boa escuridão. Tem que tomar cuidado porque isso suja as tuas vestes. Tá. Quando você diz uma boa tarde para alguém, o que é tarde? Algo que já passou. Veja bem, digamos que você tem uma prova num colégio, numa faculdade, você perde o horário, chega tarde, o porteiro vai dizer, você chegou tarde demais, você perdeu a sua vez. Agora, não tem mais como. E aí eu vou desejar uma boa tarde para você, será que é legal? A mesma coisa. As pessoas se reúnem no aniversário e diz parabéns para você. Ou seja, Satanás colocou o povo para se reunir e implorar, pedir, desejar que para os bens daquela pessoa. Por isso é que tem rico de dinheiro que mete o revólver no ouvido e atira e mata, se mata. Por quê? Ele perdeu os bens dele. Porque coisa material é provisório, é provisória. Tá? Os bens é aquilo que é riqueza infinita, é tranquilidade, é virtude, é gozo com Yahweh, é uma vida de mansidão, de temperança, de longanimidade, benignidade, certeza em Yahweh. Aí você dispara os bens para você, você ficou sem bens, ficou desprovido, tem dinheiro, mas não tem tranquilidade. Porque dinheiro é uma riqueza que não é a verdadeira riqueza. Precisamos do dinheiro para sobreviver, mas ele não é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é você deleitar-se em algo e ter uma vida infinita com ele, onde não existe dores, tribulações, aflições, agonia. Aí quando você diz parabéns para você, está pedindo para parar essa riqueza na sua vida. Satanás sabe disso, e você na inocência está pedindo para parar os bens da outra pessoa. Quando você diz feliz aniversário para você, você está dizendo Lúcifer no universo para você. A palavra feliz, ao contrário, é Lúcifer. No universo para você. Você diz minha saúde. Esse nome saúde é deusa. Leia o nome saúde. Escreve o nome saúde e soletra ele lá, o nome deusa. A minha saúde, a minha deusa. Toma cuidado. Diz assim, o meu corpo não está bem. Não fala minha saúde. Então, são coisas que contaminam você, que não é o teu corpo. Tira as suas vestimentas e deixa você na nudez. Toma cuidado. Sem a purificação, ninguém entrará no reino de Yahweh. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Essa purificação é de corpo e de entendimento também, de palavras, de tudo. Yahweh é puro, 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 limpo e perfeito. Vocês não têm nem ideia o que é isso. Aí, ao invés do povo se purificar, estão se corrompendo mais, furando o nariz, colocando argola, colocando tatuagem, uma série de coisas, ou seja, está se entregando a Satanás. Aí depois vai entrar num caos, vem a mim me impedir, eu não posso fazer nada. Você assinou o direito de Satanás utilizar você. Meu irmão, minha irmã, Yahweh é precioso, só que ele é perfeição total. Ok? Um abração a todos.
Que assim seja.